Ei, gente, bem-vindos aqui ao Aninha Surreal. Eu sou a Aninha Paixão, trazendo mais uma leitura de tarô para vocês. E agora nós vamos fazer aquela que todo mundo quer saber, né, gente? Porque a gente está no Projeto Aliança. Nós queremos saber aqui como você vai conhecer o seu próximo ou seu novo amor. Vamos lá? Vamos descobrir aqui. Nós temos dois baralhinhos aqui lindos e maravilhosos com o nosso baguá. Ou nós temos dois baralhinhos aqui lindos e maravilhosos com a nossa pedrinha de citrino bruta. Vocês podem escolher, eu vou começar com o baguá. Então, eu vou colocar aqui essa aqui e vamos lá, então. Vamos descobrir como você vai conhecer o seu novo amor, meus guias de luz. Me ajudem a conectar aqui, por favor, com a energia de quem escolheu a nossa primeira opção, que é a opção do nosso baguá, que eu tenho a capacidade, o discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Vamos lá, então. Aqui está. Aqui está, vamos lá, meus guias de luz, mostrando detalhes tão pequenos deste encontro por obséquio, porque somos super apegados aos detalhes neste canal, todos nós, todos. Então, vamos lá, aqui está, meus guias de luz, nosso baralhinho da confirmação, ou nosso baralhinho do complemento, ou das duas coisas, né? Não estamos aqui para discutir, estamos aqui para ler e obedecer. Vamos lá, então. Aqui está e aqui está. Vamos lá. Energia principal que nós temos na mesa. Nós temos os 5 de ouros. Nós temos os 5 de ouros. Aqui nós temos o 9 de paus. A carta do sol. 2 de espadas. Cavaleiro de paus. 5 de espadas. Carta da morte. 5 de copas. Nossa, que interessante. 8 de paus. Rainha de copas. As de paus. Mago. 5 de espadas. A carta do mundo. Mago de novo. 5 de paus. Meu Deus! E a carta da lua. Vamos lá, então? Gente, como vocês vão conhecer o seu novo amor? Vamos, então, conversar aqui. Gente, eu vou contar para vocês uma coisa aqui, mas aqui tá uma coisa tão, assim, óbvia, que eu acho que vocês, ainda mais vocês que já acompanham o canal aqui há muito tempo, vocês já sabem ler o tarô também, né? Porque eu vou explicando detalhadamente tudo aqui. Então, eu acho que vocês já entenderam. Vamos começar aqui, olha, gente, para começar, nós temos todos os 5 na mesa, não temos? Nós temos aqui 5 de espadas, 5 de copas, 5 de ouros e os 5 de paus. Então, presta muito bem atenção, porque a mensagem, para começar, do Papa, né, que é uma mensagem subliminar, tá muito forte aqui, tá certo? E vocês vão entender o porquê. Para a maioria, mas assim, a maioria mesmo, eu vou falar que é 99,9999999% das pessoas que estão assistindo e escolheram aqui esta opção, vocês vão conhecer uma pessoa que inclusive pode ser de outro país, ou ela está em outro país, mas aqui tá uma coisa muito forte como estrangeiro. Aí você vai falar assim, Aninha, não tem como nessa vida eu conhecer um estrangeiro. Então, vamos lá. Então, vocês vão conhecer uma pessoa que
é bem distante de vocês, com uma cultura completamente diferente. Pode ser alguma coisa do tipo assim, você é aquela pessoa evangélica, mas daquela, sabe? E aí você vai conhecer uma pessoa que é da Umbanda. Tem uma disparidade muito grande, cultural, religiosa, tem alguma coisa aqui que é muito grande, né? Você pode ser lá uma atleticana da vida e você acaba conhecendo um Maria, vocês estão entendendo? Para quem não sabe, para quem tá fora de BH, né, o Maria é quem gosta do cruzeiro. Então aqui, ó, vocês têm aqui um 5 de ouros. Vou começar a mostrar exatamente como é que esse encontro vai ser, para vocês entenderem e reconhecerem quando estiver acontecendo, né? Nós temos aqui um 5 de ouros com 9 de paus. O 5 de ouro, gente, ele pode falar na hora que você tá lá, pode estar passando por aquela tristeza grande, profunda. Pode ser uma pessoa, né, que tá em casa. O 5 de ouros pode simbolizar muito uma pessoa que, por exemplo, você tá em casa e não tá se sentindo bem. Tá gripadinho, tá gripadinha, né? Tá lá de cama, resolveu ficar assistindo Netflix. Nós temos aqui um 9 de paus, realmente o 5 de ouros com 9 de paus. É uma pessoa que não quer ver ninguém. É uma pessoa que está ali realmente reclusa, pode estar passando realmente por um momento aqui de um arrependimento muito grande por algum motivo. Pode ter recebido algum convite para poder sair, falou que não. Vocês podem ter acabado, presta muito bem atenção, porque essa informação ela é muito forte. Vocês podem ter acabado de sair de uma briga, de algum relacionamento onde aconteceu alguma discussão, necessariamente um relacionamento amoroso? Não, de forma alguma. Aqui vocês podem estar dentro de casa, vamos supor, vocês começaram a conversar com alguém, aí acabou dando uma briga, acabou acontecendo uma briga. Vocês estavam na escola conversando com alguém, deu uma briga. Estava na faculdade com uma amiga, teve algum desentendimento. Aqui existe um desentendimento, tá? Por isso que a gente tem 5 de espadas e a gente tem o 5 de paus, principalmente quando a gente tem aqui o 5 de copas e a carta do mago, tá, gente? Isso aqui é porque acontece um desentendimento na comunicação. Pode ser com essa pessoa? Claro que pode. Aqui pode ser, inclusive, porque vocês podem conhecer uma pessoa, por exemplo, que vocês vão lá conversar com a pessoa não entende absolutamente nada do que vocês estão falando com ela, e vice-versa. Vocês não entendem nada do que a pessoa está falando com você, porque aqui realmente existe uma falha muito grande na comunicação. Então aqui mostra muito pessoas que não falam a primeira língua uma da outra. Vocês estão entendendo? Como que a gente consegue ver isso? Justamente aqui, tá? Aqui a gente tem o 5 de espadas, a gente tem a carta do mundo. Lembra que a carta do hierofante, do Papa, tá como mensagem subliminar. E ela significa você conhecendo uma pessoa de uma outra cultura, tá? E aqui você vem a carta do mundo que fala sobre isso, vem a carta do mago falando que é uma pessoa nova, 5, mas aí a carta do mago com 5 de paus é uma falha na comunicação, porque a carta do mago, gente, uma das principais mensagens dela é a comunicação. Como que aqui eu tô descobrindo que é a comunicação? Porque é o 8 de paus. Então tem muita gente que, por exemplo, pode acabar conhecendo em algum site de relacionamento, algum app de relacionamento, mas vocês podem não saber usar, por exemplo, uma ferramenta de traduzir. Entendeu? Então vocês estão lá e falam, meu Deus do céu, olha que gatinho, olha que gatinha. Aí vocês querem ir lá conversar, viram que a pessoa é lá da, sei lá de onde, né, gente? Vamos lá, a pessoa é lá do Nepal, não fala nada, né? Mas será que o povo do Nepal, eu acho que não tá em site de relacionamento, não, né? Vamos colocar lá do Sri Lanka. Aí vocês começaram a conversar com alguém do Sri Lanka, vocês já acharam a pessoa super interessante, aquela coisa do, ai meu Deus do céu. Só que aqui, ó, não consegue conversar com a pessoa, vocês estão vendo? Aqui existe uma coisa da comunicação, mas aqui tá tão engraçado, porque a gente tem aqui a carta do sol e a gente tem um 2 de espadas. Por que que tem isso? Justamente porque vai acontecer
Essa coisa do tipo assim, vocês vão achar a pessoa super interessante, vocês vão adorar essa pessoa, né? Para pouquíssimas pessoas aqui, vocês podem conhecer essa pessoa ao ar livre, porque a carta do Sol fala sobre isso, né? Mas aí seria no momento em que, se esse for o caso, se não for online, tá certo? Se for o caso de vocês conhecerem essa pessoa, quando estiver tendo alguma festa, alguma que vai ser aquele momento em que vocês vão estar em casa, vocês não vão estar se sentindo muito bem. Vocês podem ter acabado de discutir com alguma pessoa e vocês vão falar, não, não vou sair de casa por nada nessa vida. E aí, de repente, vocês recebem um convite e aí vocês ficam assim, ai meu Deus, será que eu vou ou não vou? Será que eu vou ou não vou? Como que a gente consegue ver onde que tá? Aqui, ó, tá aqui, ó, a carta do 2 de espadas. Vai ter uma dúvida muito grande na sua cabeça se você deveria sair ou não, né? E aqui uma pessoa que coloca a pilha, porque aqui é o cavaleiro de paus que mostra isso, né? Aquela pessoa que chega e fala, bora, bora lá. Aqui pode ser um amigo que, por exemplo, ou uma amiga, né? Que tá realmente tentando te tirar de uma situação muito delicada, porque para a maioria aqui, ó, vocês se sentem muito culpados, né? Vocês estão se sentindo muito... não é somente culpado, gente. Aqui existe uma culpa, um remorso, existe um arrependimento aqui muito grande, sabe? Por alguma coisa que tenha acontecido. E para a maioria foi uma discussão onde foram faladas coisas indevidas, tá? Mas igual eu tô falando, não necessariamente na parte de amor. Pode ter sido no seu trabalho? Pode ter sido aquela coisa do você foi lá, discutiu com o chefe, falou mais do que devia, acabou sendo demitido. Pode ter uma coisa dessa? Claro que pode, porque a carta da morte está aqui, né? Então aqui existe uma preocupação muito grande por palavras que foram usadas de alguma forma. Como que a gente sabe? Por causa dos 2 5 de espadas, né? Quando a gente tem essa combinação aqui, ó, principalmente com a carta do mago e o 5 de espadas, a gente tem pessoas que elas brigam e aonde o ego toma conta, porque o 5 de espadas, ele é o nosso ego, né? Então, às vezes é o nosso ego que a gente entra num conflito interno muito grande, que a gente fica naquela autossabotagem, aquela coisa em que a gente deixa com que os pensamentos, né, tomem conta da gente. Ou o 5 de espadas é aquele conflito externo, né? E aqui a gente tá vendo que foi na hora por causa de uma briga, onde coisas foram faladas e teve um arrependimento muito grande. Só que aqui, ó, fez com que você se separasse dessa pessoa, se separasse, fosse embora do local. Pode ser aquela coisa que você bloqueou alguém, finalmente você deixou uma carniça para trás, você deixou alguma situação, algum emprego, algum projeto, tá? E aí vocês ficaram dentro de casa, vocês estão tristes, vocês não estão bem. Aí vem aquela pessoa e fala, não, aqui você não vai ficar desse jeito, não. Nós vamos pegar e resolver essa bagaça agora. Você vai sair comigo, você vai para aquela festa, eu arrumei convite, nós vamos beber chá, nós vamos comer sanduíche, vai ter não sei o que na pracinha. Mas que vocês vão sair de casa, vocês vão. E essa pessoa ela consegue de alguma forma convencer a vocês, tá? A sair de casa. Ou pode ser aquela pessoa que bota uma pilha enorme ali, né? Do tipo assim, não, você vai ter que entrar num site de relacionamento. Não, porque eu fiz um perfil aqui para você. Tem alguma coisa sobre esse tipo, né? De alguma pessoa realmente colocando pilha aqui, ó. Mas muita mesmo. Vocês ficam na dúvida no começo, aí vocês falam, então tá bom. Aí vocês cedem, sabe? Então tá bom. E presta muito bem atenção numa coisa, tá? Que a espiritualidade acabou de falar. Apesar do 2 de copas não estar na mesa, que seria uma leitura que poderia ser espelhada, ou então uma leitura que seria espelhada mesmo, né? Que podia ser para qualquer um dos dois. Aqui a espiritualidade está falando que para algumas pessoas isso vai acontecer. Então, quando vocês conhecerem essa pessoa, ela vai falar sobre isso com vocês, que esse tipo de situação aconteceu na vida dela, tá certo? Então, realmente presta muito bem atenção nisso. Nós temos aqui, né, o 8 de paus e a rainha de copas, que é aquele momento em que
aquela cura, né? Porque aqui essa pessoa, esse amigo que vai pegar e vai te colocar para fora, vai tudo, vai te ajudar neste momento, tá? Aqui o 8 de paus e a rainha de copas é uma pessoa que, gente, principalmente quando a gente tem a carta do sol aqui, tá? Sabe aquele tipo de pessoa que pode, presta muito bem atenção nisso, se apaixonar à primeira vista e vai ser aquela coisa de que não vai estar nem acreditando que aquilo está acontecendo? Sabe aquela coisa que você olha ali para a carninha e fala, meu Deus do céu, isso aí dá até para fazer um estrogonofe. Vocês estão entendendo? Isso aqui, ó, vai ser uma coisa que é impressionante. O 8 de paus com a rainha de copas é aquela mulher que se apaixona, mas ela se apaixona rápido, intensamente e muito também por causa de alguma conversa que vocês vão ter. Pode ser uma conversa lá do outro lado do mundo? Pode, mas aqui também pode falar do tipo assim, porque de alguma forma essa coisa da discussão que vocês vão ter tido, ou essa pessoa vai ter tido com alguém, aqui vai ser um motivo de vocês começarem também a conversar. Não vai ser aquele tipo de coisa que o papo não vai render. De alguma forma, é como se uma pessoa, para quem, né, que não passou por isso, vai receber vai dar o ombro para outra pessoa reclamar, xingar. Ai, gente, fazer o que vocês quiserem fazer. Eu não sei o que vocês gostam de fazer, né? Na hora que vocês estão assim, estressados. Porque aqui eu estou falando com pessoas que vão estar estressadas, precisando de desabafar demais, né? E é como se a outra pessoa, ela vai ali dar aquele ombro. Aqui, quando a gente tem o 8 de paus, que também é a carta da comunicação muito rápida, mais a rainha de copas, é uma pessoa que dá o ombro, é aquela pessoa que dá o colo, é aquela pessoa que chega, sabe, com uma palavra amiga, que vai estar ali. Então, pode ser aquela pessoa que vai te consolar completamente se você acabou um relacionamento agora, colocou a outra. Pode ser, claro que pode. Pode ser aquela pessoa que está te consolando, claro que pode. Esse truque é antigo e ele funciona, porque eu já caí nele algumas vezes. Não foi nenhuma nem duas, não. Então, quem tá aqui assistindo e já caiu no truque do consolo sabe exatamente como é que funciona isso. Aqui nós temos, né, uma pessoa que vai estar falando das inseguranças dela. Por quê? Porque aqui a gente tem a carta da morte e a gente tem o 5 de copas. As inseguranças estão aqui, a carta da lua, vocês estão vendo? Para a maioria, que eu vou falar que aqui é 99,9999999%, eu estou falando com pessoas que vocês ainda não conheceram. Vocês ainda não conheceram essa pessoa. A gente tem 2 cartas do mago. Então, não é ninguém do passado. Se é aquela pessoa que vocês acham, por exemplo, né? Vocês discutiram com a pessoa, vocês terminaram com a pessoa, vocês bloquearam a pessoa, porque aqui um 5 de ouros e aqui um 9 de paus, né? Quando a gente tem aqui a carta do 5, né, de copas. Essa combinação que tá aqui, né? É uma comunicação que foi bloqueada, né? E aqui vocês podem estar inclusive pensando assim, nossa, será que eu fui exagerado? Será que eu fui igual um Cazuza da vida? Vocês estão entendendo? Achando que vocês ultrapassaram o limite, que vocês não deviam ter feito isso. Mas enfim, vocês vão lá, conhecem essa pessoa, vocês começam a conversar, vocês começam a contar da situação, a pessoa vai lá, te dá aquele ombro, vai te consolar completamente. Só que aqui, olha que coisa mais engraçada, né? Ao mesmo tempo que isso aqui, ó, vai estar acontecendo, vocês vão estar sentindo aqui, ó, de alguma forma, e é isso que vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Porque aqui, ó, presta muito bem a atenção nisso, né? Para a maioria, tá uma coisa muito engraçada, porque é uma pessoa que ela vai te dar esse consolo todo, mas lembra, vocês podem ter um problema aqui de comunicação muito séria por causa de línguas, né? Você fala uma língua e a pessoa fala outra. Não é que vocês estão colocando a língua no lugar errado, não, gente, pelo amor de Deus.
Aqui eu tô falando de duas pessoas, né? Que é uma coisa tão engraçada, meu Deus do céu. Pode acontecer alguma coisa do... Vocês já assistiram um filme que é chato demais? Meu Deus do céu. Eu assisti esse filme, tem um tanto de filme que eu assisti que eu falo, por quê, Senhor? Por quê? Por quê? E às vezes eu gosto de saber do final justamente para não perder meu tempo. Vocês estão entendendo? Mas aqui, ó, é do tipo assim... Sabe aquela coisa de que você... aquele Lost in Translation? Que a pessoa vai lá, nossa senhora, gente, realmente não entendeu o que a outra tá falando de alguma forma. Por quê? Então vamos lá. Aqui, ó, aqui, se vocês não tiverem com um estrangeiro, se vocês falarem a mesma língua, né? Aqui pode ser alguma coisa de que você vai estar conversando com uma pessoa, presta atenção que isso aqui é muito sério. E essa pessoa, ela pode não ter noção nenhuma daquilo que você está falando. Vamos supor, isso aqui é uma analogia. Você foi lá, quebrou sua unha. Você está arrasada. Aquilo para você é assim a pior coisa que aconteceu. Só que aí você vai lá conversar com o homem. O homem nunca vai entender o que é cortar, o que é quebrar a unha, gente. Principalmente se você estiver assim, saindo para um casamento. Você foi, passou a tarde inteira no salão. Na hora de estar saindo, você vai lá e arrebenta a unha. E aí, como é que você vai fazer? Você tá entendendo? Tem gente que não tem a capacidade de entender isso, porque nunca passou por isso na vida. Isso ali é uma coisa que pode te deixar no chão, no fundo do poço? Pode. Pode querer desistir de ir no lugar? Pode. Só que aí você pode estar conversando com uma pessoa que nunca passou por isso na vida. Aqui você pode estar conversando com uma pessoa sobre o problema que você teve, tá? Ou então essa pessoa pode chegar para você e começar a falar: ai, meu Deus do céu, meu pai bloqueou o meu cartão, eu não vou poder comprar meu carro semana que vem. Vocês estão entendendo? E aí você vai estar assim: o que essa criatura tá falando? Eu acabei de contar moedinha para poder ir ali na padaria. Vocês estão entendendo? Tem alguma coisa sobre isso. Uma disparidade muito grande na hora de vocês entenderem realmente as coisas que essa pessoa passa na vida. Vocês estão entendendo? Aqui está uma coisa muito, muito sobre isso, porque essa falha na comunicação tá uma coisa séria, tá muito séria. Só que quando a gente tem também o 5, né? A gente tem a carta do Papa, é uma pessoa que ela vem para poder ficar. Apesar de parecer assim, logo no começo, de que nada vai dar certo, que vocês nunca vão dar certo, é uma pessoa que ela vem, ela cura vocês de alguma forma, ela dá realmente, ou vocês curam essa pessoa, né, de alguma forma. E aí vamos lá descobrir aqui como é que vai ser essa bagaça. Peraí, tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Peraí, tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Aqui nós temos, tô falando a carta da torre. Eu tô falando a carta da torre. Vai ter acontecido alguma coisa na vida de vocês ou na vida dessa pessoa que é como assim, ela perdeu o chão ou você perdeu o chão. Vocês vão achar que tá assim, sabe? Aquela coisa mais assim, absurda do mundo. Só que olha aqui, essa pessoa, ela realmente vem para poder ficar. E ela, de alguma forma, vai ajudar vocês. Vai ajudar vocês. Então pode ser aquela pessoa, por exemplo, você tá morando fora, né? Você tá morando fora, alguma coisa aconteceu, você teve que entregar seu apartamento, você não vai ter onde que vai para o quarto, falaram que vão vender a casa, você tem que sair dali. Aí, de repente, você tem que estar, sabe, a pessoa, ela vai te ajudar de alguma forma, 3 de ouros, porque ela vai ser o sol na sua vida, ou você vai ser o sol na vida dessa pessoa. Mas logo no início, quando vocês começarem a conversar, vocês vão estar numa situação completamente diferente de vida, de situação, de tudo. Por exemplo, você acabou de perder o emprego e essa pessoa, ela é dona, ela tem um negócio próprio. Você tá aí cheio do dinheiro e a pessoa não tem um centavo. Tem alguma coisa sobre isso? Vocês estão entendendo?
Aqui de novo, né? A gente tem o as de ouros e a gente tem o as de paus, é igual eu tô falando. Essa pessoa chega e tem alguma coisa sobre surgir um amor muito forte, principalmente da parte feminina. Porque aqui a rainha, eu não sei que tipo de dinossauro você é e o tipo de dinossauro que você gosta. Mas aqui está falando da parte feminina, né? Da parte feminina se apaixonando loucamente, loucamente. E de novo, a carta do mago tá como mensagem subliminar. Então tem muita conversa entre vocês, muita, 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 pessoalmente. Para quem tiver conversando de vídeo e tudo mais, vocês vão gostar de conversar mesmo, ou de ligar ou de vídeo, tá? Aqui tá mostrando isso por causa da carta do Sol e a carta do 8 de paus. E essa combinação aqui é chamada de vídeo, é quando as pessoas se olham, é quando tem uma clareza, tem uma verdade, vocês estão entendendo? Todas as vezes que vocês virem o Sol assim, ó, pode estar falando ou de um palco ou de uma câmera, se for no negócio da comunicação. Tá? Por exemplo, se vocês têm aqui, ó, a carta do Sol, vou dar um outro exemplo para vocês, né? A carta do Sol, aí vocês têm a carta da Imperatriz, vocês têm uma rainha de paus, pode ser uma atriz, pode ser uma influencer, pode ser uma apresentadora, sabe? Principalmente se tiver aqui com a carta do mago, aí vocês vão ver que é o quê? Pode ser realmente uma apresentadora. Se vocês têm a carta do pajem de espadas junto, então é uma jornalista, é uma âncora de um jornal, vocês estão entendendo? Então aqui, ó, se vocês têm... Nossa, se eu começar a falar das combinações, eu não paro, né, gente? Eu vou me empolgando, que eu fico querendo que todo mundo entenda o tarô, eu fico querendo, assim, ensinar pra vocês, eu fico na loucura. E aí, ó, vai falando sobre isso. Massa, aqui é o Gol, tô falando. Tem muita gente que conhece essa pessoa online. Gente, quando a gente tem o 8 de paus e a gente tem a carta do mundo e a carta do Papa, é uma pessoa que é de outro país. É uma pessoa que é de outro país, sabe? Mas guarda essa situação, guarda essas coisas aí que eu falei para vocês que a espiritualidade está falando. Isso assim tá muito forte mesmo, tá? E pode parecer que no começo vai ter esse tanto desentendimento, vocês não vão conseguir se entender muito bem, pode ter realmente uma falha, só que aos poucos também vocês vão se entendendo, tá? Porque a carta do Papa, ela também fala sobre isso, né? Aquele avançado, aquele aprendizado muito avançado. Então, logo, logo, vocês vão estar conversando com essa pessoa e vocês vão estar dominando a língua de alguma forma. Sabe como? Então, não... E aí pode ser as duas línguas, né, gente? Ai, 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 não posso falar mais. Vamos lá, então. Vamos passar para a segunda leitura? Meus guias de luz, me ajudem a conectar aqui agora, por favor, com a energia de quem escolheu a nossa segunda opção, que é a nossa pedrinha de citrino bruto. A nossa pedrinha bruta, de citrino bruta. Vamos lá? Que eu tenha a capacidade de discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Eu tenho que comprar outro baralho desse, né, gente? Você viu que tem carta ali que tá faltando pedaço? Tem, não tem? Gente, é engraçado demais. Nossa senhora, é porque a gente fica tão apegada às vezes aos baralhinhos que a gente não consegue, sabe? É uma energia tão boa desse baralho, vocês nem imaginam. Desse e desse aqui juntos. Aí, às vezes, eu nem coloco eles juntos muito, né? Geralmente, eu coloco eles na coisa. Vamos lá, nosso baralhinho do complemento ou o nosso baralhinho da confirmação. Como você vai conhecer o seu futuro amor. O seu novo amor. Vamos lá. Aqui está. Vamos pegar aqui as cartinhas, vamos pegar aqui as cartinhas. Energia principal que nós temos na mesa. Nós temos a carta da lua. Lua vai iluminar os pensamentos dela. Nós temos o rei de espadas.
estrela e pajem de paus, cavaleiro de copas, 5 de paus, 9 de ouros e pajem de copas. Que lindo! Adoro essa... Nossa, isso aqui é tão bonito. As de copas e rainha de espadas. Que casal fodástico! Meu Deus! 6 de ouros, 10 de paus, agora tá mais ou menos. 4 de espadas, cavaleiro de espadas, 10 de espadas, 4 de paus e 8 de paus. Vamos lá, então? Gente, como vocês vão conhecer o futuro amor de vocês? Vamos lá descobrir? Olha aqui, olha. Gente, presta muito bem atenção que nós temos um casal na mesa. Nós temos a rainha de espadas e o rei de espadas. Prestou bem atenção? Então, a gente tá falando de duas pessoas que são extremamente compatíveis. Extremamente. Todas as vezes que vocês abrem assim o tarô, né, e a gente tá perguntando uma leitura amorosa, e vocês veem o rei e a rainha do mesmo naipe, nossa senhora, é do tipo assim, vocês não têm noção do tanto que esse casal vai combinar, sabe? Aqui nós temos duas pessoas que são as duas pessoas extremamente inteligentes, são duas pessoas super rápidas no raciocínio, são pessoas que podem falar somente o necessário, mas observadoras, né? Aqui nós temos duas pessoas que quando falam, sabe? Elas têm assim, sabe aquela coisa da fala correta, aquela coisa de se expressar muito bem? Podem ser pessoas frias, sim, podem, tá? Aqui vocês podem, esse casal que eu tô falando, tá? Pode ser uma coisa mais fria, não ser aquela coisa do, ai meu Deus, fofinho, fofinha, ai eu te amo, eu também te amo, ai que coisa, mas sabe aquela coisa que fica toda melosa? Eu adoro, eu, Aninha, adoro os emocionados, né? Adoro o povo que pega e fala que ama logo de cara, esse tipo de coisa. Então aqui, ó, presta muito bem atenção, e dá para poder ver aqui exatamente, né? Porque a gente tem aqui um cavaleiro de copas e a gente tem os 5 de paus. Então, realmente, esse casal não é do tipo de ficar dando nomezinho e chamando não sei o que, sabe? Deve achar que isso, inclusive, é a maior loucura. Deve ter uma preguiça danada quando vê o amigo ou a amiga fazendo isso. Nós temos a carta da lua. Vamos pegar e falar sobre a carta da lua numa jogada amorosa. A carta da lua na jogada amorosa, gente, aqui ao lado do pajem de copas, ela representa o romantismo. O romantismo seria, né? Só que olha quem é que tá embaixo do pajem de copas. Nós temos um 10 de paus. Porque se não for, presta muito bem atenção. Aqui, vamos supor, pode ser que esse moço aqui, ó, ele seja extremamente assim, romântico, né? Mas essa mulher aqui, ó, ela vai ser do tipo assim, ela vê o romantismo e ela corta ali. Porque no fundo, né, a rainha de espadas é aquela que mostra o quê? O medo de amar. Aquela coisa que fica desconfiada. Você vê que aqui nós temos aqui um as de copas, mas aí tem a rainha de espadas, que ela tá assim, opa, pera aí que eu tô muito desconfiada dessa bagaça aqui. Será que esse moço quer realmente ficar comigo? Nós temos aqui um 9 de ouros, bem ao lado dela. Quando a gente tem o 9 de ouros ao lado dela, a gente tá vendo aqui justamente aonde que é, né? A gente tá falando de uma pessoa que ela é extremamente independente. Aquela pessoa que ela tá assim super bem mesmo, ela não precisa de ninguém. Quem tá se identificando aqui com esse 9 de espadas, chegou num ponto da vida que vocês querem uma pessoa ao lado de vocês. Vocês não precisam de uma outra pessoa ao lado de vocês. Isso é completamente diferente, né? O errado não é você querer ter muito uma pessoa. Eu quero muito. Eu preciso? Não, eu não preciso, né? Aqui, esse é o ponto onde a gente quer chegar. E essa mulher chegou. Só que ela aqui, ó, tá vendo? Quando nós temos aqui também, ó, aqui mostra um moço que talvez pode estar querendo e aí ele é cortado na mesma hora, né? Ou então aqui pode ser ela também,
que ela pode tentar, só que aí o moço pega e pá, ele corta. Vocês estão entendendo? Aqui tem algum trauma amoroso de alguma das partes. Aqui, mas olha, presta muito bem atenção. Todas as vezes que a gente tem a carta da estrela, a gente está falando de um relacionamento que ele é necessariamente predestinado. A gente tem que procurar essas cartas para saber se existe um contrato cósmico aqui ou não. Mas, se não for, que aqui, por exemplo, ao lado da carta da estrela, para ser um contrato cósmico, tinha que ter um quê? Um pajem de espadas. Mas aqui a gente tem um pajem de paus. Então, aqui tá falando que é o quê? É um relacionamento que é abençoado pela espiritualidade. Não necessariamente um contrato cósmico. Então, não é aquele tipo de pessoa que é do tipo assim, nossa senhora, vocês viveram não sei quantas vidas juntos, vocês estiveram... Não, aqui não necessariamente, né? Tem muita gente que está se encontrando pela primeira vez nessa vida. Tem muita gente que pode estar aí passando por várias e várias vidas, né? Tentando ser feliz, tentando ser amado, tentando amar e não tá conseguindo. Aí chega uma hora que os guias falam assim, não, filha, desce lá agora que a gente vai colocar uma pessoa bem compatível. Onde vocês podem ter chegado aqui e falado, eu não vou passar essa bagaceira aqui na minha vida. Que é justamente para isso que a gente tem que estar aqui, né? A gente tem para poder evoluir, né? A gente não pode devoluir. Eu não sei como é que fala. A gente não pode voltar para trás. Vocês estão entendendo? A gente tem que evoluir. Como é que fala, gente? A gente não pode voltar para trás. A gente tem que ir para frente, né? Então, aqui, ó, vem falando muito sobre isso. Então, vocês encontram essa pessoa justamente aqui. Mas, olha, presta atenção. Um de vocês vai estar top das galáxias. A outra pessoa nem tanto, porque a gente tem esse arregaçado do 10 de espadas aqui. Essa carta é a mais arregaçada do tarô. Não tem como explicar essa carta. É um arregaço só. Ainda mais com 5 de paus aqui em cima. Então tem uma pessoa que vai estar ali, ó, do tipo assim, vamos sair. A outra pessoa, não. Vamos não sei o que, não. Tem uma pessoa que vai querer muito no começo, muito, mas ela só vai levar toco da outra. Levar toco lá em Belo Horizonte é levar não, gente. Então aqui, ó, eu não sei como é que vocês falam no resto do país, me ensina. Eu adoro saber esse tipo de coisa. Como é que vocês pegam e falam não pra pessoa? Porque aqui tem uma pessoa que vai falar não, no começo, por algum motivo. E aí vai ter uma outra pessoa que vai estar ali, ó, tentando conversar com vocês, vai estar ali mandando mensagem, vai estar ali se declarando às vezes, e aí, sabe, uma coisa do tipo assim, falando, nossa senhora, que horas que você vai me dar uma chance? Nossa, sabe, tem alguma coisa sobre isso. E aí, finalmente, vai chegar um convite para vocês saírem. Essa pessoa vai mandar, e muito provavelmente esse convite, ele vem durante a noite. Presta muito bem atenção nisso. Esse convite vem durante a noite, porque a gente tem a carta da lua e a carta da estrela. Então, aqui, ó, essa pessoa pode chamar vocês para poder... Aí a gente começa a procurar aqui, né? Olha como é que a gente lê o tarô, gente. Então, a gente sabe que tem um convite aqui. Convite que chega de noite. Muito provavelmente desse moço aqui, ó, né? Que ele vai estar levando aí tá levando toco aí há algum tempo, mas ele não perde a esperança. Aí, de repente... ele vai, manda o convite. Ela, por algum motivo, fala vou. Por quê? Porque a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Estão entendendo? E aí essa pessoa pega e fala vou. Para onde que esse moço tá chamando ela? Nós temos aqui um 4 de paus. Se a gente tem um 4 de paus, a gente pode estar falando de um quê? Eu já ia falar concerto, gente, né? Pode ser um concerto? Pode ser, vamos falar, é um show. Aqui pode ser um show ao vivo. Vocês estão entendendo?
Precisa ser necessariamente uma banda? Não, porque a gente tem aqui um as de copas e a gente tem a carta da estrela. Quando a gente tem isso aqui, pode ser um artista solo, isso aqui pode ser balé, isso aqui pode ser... Vocês estão entendendo aonde a gente está tentando? Porque quando a gente tem aqui um 4 de paus, a gente está falando de algum lugar onde tem algum palco, mas não necessariamente um teatro, tá? Pode ser? Claro que pode ser. Presta muito bem atenção que eu estou ensinando a vocês a enxergarem as coisas. Então, aqui, ó, pode ser isso, tá? Mas, presta muito bem atenção. Essa pessoa, ela resolve ir. E aí vem o quê? O 8 de paus. É um casal que, primeiro, tem muita comunicação, muita não, né? Tem uma tentativa de comunicação, uma tentativa de sair, uma tentativa de conhecer, tem um toco atrás do outro, só não, 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 e de repente a pessoa aceita, e gente, na hora que ela aceita essa bagaça, na hora que ela aceita, o jogo muda completamente. Nós temos aqui um 10 de paus e a gente tem aqui um 10 de espadas. Aquela reciprocidade que não existia, ela muda completamente. Ela muda completamente. Por quê? Porque a gente tem a carta da roda da fortuna como mensagem subliminar. Então, é aquele tipo de coisa que, às vezes, inclusive, as pessoas podem chegar e falar assim, nossa, por que você não dá chance para fulano de tal? Nossa, porque não sei o quê. Pode ser aquela amiga que tá sempre falando assim, fulano de tal quer saber se você quer sair com ele. Fulano de tal, fulano de tal. Vocês estão entendendo? Aqui pode ter um convite, por exemplo, de um encontro, né? A pessoa tá ali pedindo, insistindo tanto para levar uma amiga, vamos supor, né? Tem lá, por exemplo, o moço e a moça, o moço e o moço, a moça e a moça, né? E aí fica lá assim, aqui, chama seu amigo para poder conhecer fulana de tal. Aí o outro pega e fica falando assim, não, eles não vão dar certo, não, 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 sabe? Aí tem alguma coisa sobre isso, de não querer, de encontrar, apresentar alguma coisa, mas só que na hora que esse casal se conhece e eles têm uma chance pequenininha de conversar, gente, aí pronto. Aí já era. Aí já era. Vocês não têm noção, não. Nós temos aqui um 4 de paus e um 4 de espadas e um 4 de paus. Então, aqui nós temos a carta do imperador como mensagem subliminar. E eu já falei, se a carta do imperador está como mensagem subliminar, a gente tem aqui um cavaleiro de espadas e um cavaleiro de copas, né? Então, aqui, ó, muito provavelmente é a parte masculina que vai estar insistindo. Mas, quando vocês têm a carta do imperador, eu falei já várias vezes para vocês, esse homem, ele não desiste, gente. Se ele tem aqui a carta, né, do cavaleiro de espadas, acima a carta do cavaleiro de copas, esse homem pode levar toco tanto que for. Ele vai olhar para a cara da mulher e ele vai pegar e falar assim, é você, eu quero você, eu vou ficar com você. E aí ele pode, inclusive, falar com ela, eu ainda vou casar com você. A mulher vai rir, vai não sei o quê, papapá. Você acredita que depois o homem vai lá e vai casar com essa mulher? Aqui tá aqui, ó. Vocês estão vendo? A carta do casamento tá aqui. A carta do casamento tá aqui abaixo do as de copas e a carta da estrela. Então, é um casamento que, na realidade, vai ser muito abençoada pela espiritualidade. Aqui, ó, pode ser aquele tipo de coisa da pessoa, quando a gente tem aqui a carta da estrela, né, gente? Pode ter alguma coisa a ver com chamar para uma missa, chamar para um cântico, para um louvor, chamar para não sei o quê, para chamar lá para... Gente, a Universal tem um negócio que chama... Como é que é o nome daquilo? Eu tinha um meme sensacional que eu tô isso aqui, ó. Como é que era o nome daquele? Para ir na terapia do amor. Na terapia do amor, é isso. A terapia do amor. Vocês estão entendendo? Alguém chamando para poder ir na terapia do amor há tanto tempo e a pessoa fala, não vou. Aí, de repente, você fala assim, eu vou lá na terapia do amor. Você chega lá na terapia do amor, pronto, aí se apaixona. Vocês estão entendendo? Aqui tem isso. A gente tem a carta do imperador como mensagem subliminar. A gente tem a carta do 10 de paus, né? E o 10 de espadas, então a gente tem a carta da roda da fortuna. Então, é uma pessoa de tanto insistir, ela vai conseguir mudar essa situação. E a gente tem a carta aqui, ó,
do pajem de paus e a carta do pajem de copas, mostrando que é o quê? É uma comunicação, a carta do mago, um convite que chega, né? Pra vocês. Nossa, gente, isso aqui vai ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu adoro essas coisas, sabe? De pegar e falar assim, nossa senhora, eu não vou nunca. E fala, não, 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 não. Aí na hora que resolve, pronto, acabou. Vocês chegam lá, pronto, quem é que tá? É a pessoa. E a pessoa passa a ser a pessoa na sua vida. A pessoa passa, vocês estão entendendo? Isso aqui é a coisa mais legal que tem. Eu adoro esse tipo de situação. Adoro mesmo. Adoro, adoro, adoro. Ai, agora como é que faz, gente? É assim, né? Agora dá pra fazer assim, não é? Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, ai, ai. O que nós temos aqui? Nós temos nada mais, nada mais. Nós tô falando, olha aqui, a carta do Papa como mensagem subliminar. Eu tô falando a carta do Papa, a carta do Papa, a carta do Papa com a carta do imperador. Essa pessoa é seríssima. Ela pode fazer uma proposta de casamento para vocês, ou então ela pode avisar que ela vai casar com vocês até mesmo antes. Até mesmo antes. Gente, eu vou contar um caso para vocês. Olha aqui, ó, 5 de espadas. 5 de espadas com a carta do 5 de paus. Carta do Papa como mensagem subliminar. E aqui, ó, rainha de espadas, de novo eu tô falando. E o 4 de copas. Aqui é uma pessoa que vai tentar muito, mas muito mesmo. A outra pessoa vai falar não, 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 não. E de alguma forma, alguma coisa aqui, pode ser amigo, pode ser essa pessoa, pode ser um convite, né? Lá para terapia do amor. Pode ser um convite para ir para um show, para um balé, tem algum guerigueri, que essa pessoa, ela muda a ideia de vocês, que vocês falam assim, olha, essa pessoa agora você tá falando minha língua, agora eu vou. Vocês resolvem ir, né? Aqui pode ser por causa de um casamento? Pode ser. Sabe aquela coisa de que a pessoa a vida inteira passa para poder, do tipo assim, chamando, né? Aquela coisa assim, para poder sair, para poder você falar não, 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 toco, ou então alguma pessoa tentando, falando não, separando você de alguma forma. Só que aí pode ser em algum casamento? Pode. Vocês vão lá em um casamento e a pessoa tá lá e vocês conhecem essa pessoa, vocês começam a conversar, vocês veem um outro lado dessa pessoa e vocês se apaixonam completamente. A pessoa que vai estar totalmente fria, calculista, é a mulher, talvez por causa de algum trauma do passado, 4 de copas, né? Então, do tipo assim, ela pode estar passando por aquele momento do tipo assim, super do antes só do que mal acompanhada. E aí ela decidiu não ter ninguém, então é por isso que ela pode estar dando toco no moço também, né? Porque tá assim, nossa senhora, acabei de sair de um relacionamento, a última coisa que eu quero na minha vida é encontrar uma outra pessoa, sabe? Então aqui, presta muito bem atenção, porque isso aqui, ó, pode acontecer, mas realmente assim, muito seriamente nessa... Oi, gente, olha eu ficando doida. Na vida de vocês, na hora que vocês conhecerem o novo amor. Vocês estão entendendo? Que carta que tá querendo aparecer aqui? Ai, nós temos aqui um 3 de paus. Gente, olha aqui, a carta da temperança. O 3 de paus é alguma coisa que vai acontecer rápido. Rápido no tarô, é daqui. Gente, o tarô e a espiritualidade, né? Eles são meio doidos, né? Vocês sabem, né? O rápido deles é 6 meses, né? Mas vamos colocar aí 3 meses para não matar o povo do coração, porque eu sei como é que funciona isso. A gente não tem tempo, a gente tá no projeto Aliança, nós já estamos aqui, ó, quase chegando no meio do ano, não tem dessa não. Então, vou falar com a espiritualidade, chop. Ai, mexi aqui, desculpa. Falar com a espiritualidade, chop. Vamos lá logo nessa bagaceira. Então é isso, gente. Acabei aqui mais uma leitura de tarô para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que ajude vocês de alguma forma. E depois eu voltarei com mais uma leitura para vocês. E até lá vocês já sabem. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Juízo. Tchau.